sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Podcast. E o assunto de hoje vai destravar uma chavinha na sua vida. Nós vamos falar sobre a influência da infância na vida adulta. Antes de começar, eu queria falar dos patrocinadores. Posso? Pode, vai, deixa a Nara falar dos patrocinadores. Então vamos lá, gente. Agradecer quem está junto com a gente nesse projeto. Começar com Clínica Veterinária Costa Caiado. Papai maravilhoso, tem que patrocinar mesmo. Do nosso amado pai. Vamos falar que o papai faz cirurgia de coluna, de olho, opera leão, cavalo, jacaré. Que bicho você tem? Resolvemos. Entra no Instagram lá que você vai ver, que é real. Favorita Calçados e Favorita Class, que tá com a gente também aqui, embelezando nossos pés. Lindo. Tem muitas opções de calçados, de acessórios, bolsas, né? Trabalham com acessórios, com sapatos de couro, com sapatos de tecido nobre. Muita opção. Nós temos gostos muito diferentes aqui e todas nós amamos e nos encontramos ali, né? Lorena Armon Semijoias, que também tem muitas opções, mesmo esquema. Agradou nós três aqui. E a nossa convidada, gente, é importante falar que os nossos convidados também estão vestidos no Lorena Armon Semijoias, sapatinho da favorita. E sem contar que o atendimento dela é perfeito, viu? Ela é muito atenciosa, não é só sobre comprar, né? Ela pegar a gente. Ela sabe te dar dicas, ela te serve, ela entende do seu estilo. Já tá entendendo que cada uma gosta, né? Já mostra opções assim dentro daquilo que a gente prefere, dentro do estilo de cada uma. Qualidentes Odontologia, clínica odontológica especializada, Dr. Johnny, Dr. Kelso, maravilhosos. Gente, e eles têm nota máxima no Google. Gente, surpreendente isso. A pessoa tem que ser muito boa, tratar muito bem os clientes para ter qualidade máxima, assim, votação máxima. Porque primeiro que as pessoas não gostam de votar. E quando vai votar é só pra falar mal. Ou seja, se a pessoa tem total ali a pontuação, você pode comprar de olhos fechados neles. Eles atendem todas as especialidades, mas são especialistas mesmo, atendem mais implante dentário e odontologia. É isso? Não, ortodontia, aparelho, ortodontia. Serra Negra Pousada Spa, que é onde a gente faz as gravações aqui, um espaço maravilhoso, muito completo, espaço urbano, pousada, espaço urbano não, spa urbano, pousada, local para eventos. A gente já fez alguns eventos aqui, né, Natália? Fernanda? Sim. Falem que vocês gostam muito de usar esse espaço aqui. Gente, realmente, eu fui quase toda semana usando spa. Mas tem pra casal, Fernandinha já usou publicado, também já usei Fabrício, muito legal. Tem banhozinho, imersão na banheira. Sim. A gente faz uma massagem relaxante, depois faz imersão. Eu que tô grávida. Tem momento pra gravidinhos também, tem vários pacotes, tem drenagem, tem acupuntura, ou seja, bem completo. É uma experiência maravilhosa, né? Natália? Sim. Vamos lá. Estamparia em Família. Ai, gente. Fizeram as nossas canequinhas lindas. Fazem... Se você quer opção de presente, se você está fazendo evento, gente, Estamparia Família tem um preço maravilhoso. Dia dos Namorados sempre tem alguma coisa divulgando, festividades, datas comemorativas. Já fizeram o meu evento também, então tem muitas opções legais. O atendimento é ótimo. Brindes. Isso aí. Muita opção legal. Bambino Baby Kids, vou deixar minha irmã falar que está gravidíssima do terceiro neném aqui, não dá pra ver, mas a barriga tá grande. Gente, a Bambino está fazendo 40 anos. Eles estão lançando muitas promoções, então você fique de olho no Instagram deles, tá? Toda vez ali tem uma coisinha. Estamos fazendo o Diário da Gestante, que tá bem legal esse quadro que eu tô gravando. Tô aprendendo várias coisas e o que talvez você não saiba é que a Bambino veste de 0 a 16 anos. Ou seja, toda a sua família pode ficar linda, com qualidade e um preço que cabe no seu bolso. E não é só roupa, tá? Você falou de veste, mas tem tudo pro seu bebê. Tem carrinho, tem tudo pra maternidade, tem lá bercinho, enxoval, aí hora do papá, tem mamadeira, tem tudo isso. Tudo que você precisa pra viver. Praia, macarrons Le Passion, presentes aqui na nossa mesa, com croissants maravilhosos, macarrons lindos. Os donuts, empadinhas, e tem muita coisa. Você quer fazer uma mesa chique? Contrata ela, porque o ao vivo aqui, ó, a qualidade, ó, além maravilhosa. de lindo, é super gostoso. Sim. Betty Cakes,
um bolo delicioso, gente. Tem um bolo de cenoura, ela faz bolos caseiros, bolos assim mais enfeitadinhos. O brownie, tá vendo? Tem ele abertinho e tem ele de lembrancinha, muito gostoso. Muito delicioso. E Bacutia Jardinagem. Gente, Bacutia Jardinagem tem tudo que você precisa para sua casa de jardinagem. Eles fazem ornamentação, vende mudas, todos os tipos de mudas frutíferas. A Bacutia Jardinagem tem, desde mudinha até grande. Então, assim, tem opções pro seu jardim, tem mesa, tem anãozinho de jardim, tem tudo. Sem contar que o Instagram da Bacutia Jardinagem, gente, é maravilhoso. O Alexandre, ele dá várias dicas de como você plantar, o que você faz para afastar mosquito, mosca, barata. Então, assim, não deixe de seguir os nossos parceiros, porque todos eles valem a pena, gente. A gente só indica o que de fato a gente conhece, confia e usa. É isso aí. E agora vamos apresentar a nossa convidada maravilhosa, Carol Pádua, que chamamos para falar desse assunto tão importante hoje em dia, né? Vamos celebrar aquela prata! Maravilhosa! Carol, se apresenta aí pra gente, para as pessoas que estão assistindo, Calma, que a gente conhece. Olha só, Carol não parece uma Branca de Neve, gente. Gente, Direto da Disney, trouxemos aqui para o nosso podcast Carol Pádua. Então, Carol Pádua, prazer. Eu sou jornalista de formação, mas hoje eu sou uma empresária do ramo da educação e do desenvolvimento infantil. E essa mudança de chavinha, né, algumas coisas aconteceram no caminho. Eu me formei psicomotricista também, então eu posso me definir assim como a mãe do Miguel, uma esposa apaixonada, mas uma empresária que enxerga o desenvolvimento infantil como a chave de uma sociedade mais próspera no futuro. Então acho que essa sou eu. Gente! Eu, para ser bem sincera, sou simplesmente apaixonada por esse tema, né? Porque eu acredito muito, inclusive na minha clínica, que quando a gente trabalha a infância, a gente se torna, né, um adulto melhor. São dois pontos altamente conectados na nossa vida. Então, quando a gente olha para a nossa infância e a gente ressignifica algumas questões, a gente se torna um adulto muito mais potente, né? E aí, Carol, me conta aí pra gente, o que te fez mudar o jornalismo e estudar a criança? Então, jornalista, eu não queria mais morar no Rio, vim pra cá, entrei no marketing, comecei a fazer alguns trabalhos de marketing, mas aquilo não me preenchia. E aí eu comecei a trabalhar no Mundo em Cores, que é uma escola de pais online, que abriu muito os meus olhos para a disciplina positiva, para quem foi Maria Montessori, para abordagens como Pickler e outras. E aí eu comecei a enxergar a criança de um jeito diferente. Para mim, a grande mudança de chave foi quando eu trabalhei com o Rodrigo Quintão no Mundo em Cores, que é mesmo assim uma plataforma como se fosse um Netflix. Os pais assinam e ali eles têm acesso a vários cursos. E aí, como eu comecei a trabalhar na produção, comecei a ter acesso a esses cursos e aos especialistas que falavam sobre essa infância. Eu antigamente achava que a infância era um tempo assim de espera, entre aspas, até você ser adulto. Então era um prazo ali para você obedecer até que você pudesse mandar em alguma coisa, escolher suas coisas, entendeu? Era um período só para brincar e que não tinha tanta importância. E aí, quando eu comecei a ver a Isa Minatel, a Elisama Santos, pessoas que são referência, se tornaram referência para mim, falando sobre... Tem um vídeo da Isa que é maravilhoso e ela fala assim, vamos criar filhos sem limites. Que choca essa frase, né? Na hora que eu olhei aquele título, eu falei, opa, peraí, porque eu achava que uma mãe boa era aquela mãe que só com o olhar ela era respeitada, sabe? A minha mãe sempre foi muito minha amiga, mas ela sempre teve um pulso firme ali que ela não precisava falar duas vezes. E aí quando ela falou, vamos criar filhos sem limites, e eu fui ouvindo o que ela queria dizer, ela falou, porque quando a gente cria com limite, a gente cria um adulto limitado. E falando sobre o respeito às regras, é óbvio, né, que toda criança precisa saber onde ela está inserida, quais são os locais em que ela pode ou não fazer determinada coisa, mas o limite, pelo limite, a gente acaba realmente limitando o potencial criativo de se desenvolver dessa criança.
E aí, o Mundo em Cores, depois disso veio minha gravidez, veio o Miguel com uma síndrome rara, que a gente só soube depois que ele operou, e um desejo muito grande de estudar o desenvolvimento infantil para oferecer para ele a minha melhor versão enquanto mãe. Então, aí que mudou a chavinha toda. Eu comecei a enxergar que muitos pais ainda estavam criando no automático, reproduzindo padrões que foram usados na criação deles, e aí que eu fui entendendo que eu poderia participar de alguma forma dessa mudança que eu queria ver nos outros pais. Então eu abri a Cabana Brincademia como um espaço para desenvolver as crianças e também para oferecer informações de alta qualidade para os pais que estavam errando sem saber. E o que você acha, assim, Carol, que está mudando? Em qual sentido? Qual é esse novo olhar para a infância? Então, cada geração tem suas mágoas e procura corrigir na sua parentalidade aquilo que não serviu, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma mesma faixa etária e a gente foi criado por pais firmes, por pais que queriam uma obediência. Ainda hoje a gente vê pais querendo filhos obedientes. E quando eu chego na escola... verdade, você quer filho quieto, né? Você dá uma tela pra ele te deixar em paz, porque você já trabalhou demais, você tá cansado demais e não quer ninguém na sua cabeça reclamando, né? Então, a nossa geração, os nossos pais, eles fizeram querendo acertar, mas impuseram muito sobre a nossa geração a vontade deles. E aí eu acho que agora, o que está se buscando fazer? Escutar a criança, porque a gente está vendo um monte de adulto infeliz, um monte de gente que não se vê realizado na própria profissão, que não se vê feliz com o próprio corpo, que não se encaixa. E o que eu acho que a nossa geração agora está querendo fazer? Está querendo oferecer um ambiente saudável para esse desenvolvimento, mas fazer com que a criança seja ela, descubra sua missão, descubra, entendeu? O que move ela para frente, porque a pessoa pode escolher a profissão que ela quiser. Se ela tiver paixão naquilo que ela faz e se ela for diferente naquilo que ela faz, ela vai ser bem-sucedida. Enquanto que se ela for na manada, que tá todo mundo fazendo uma medicina, uma engenharia, um sei lá, e aquilo não for bom para ela, ou ela vai ser um profissional frustrado, não vai se identificar na profissão, entende? Então aí a gente chega na geração Prozac e etc. que a gente vive hoje. E Carol, isso é tão sério, isso é tão real nas nossas vidas, que assim, só para a gente exemplificar, né, o que a gente está falando dessa influência da infância na vida adulta, é tanto para os traumas quanto para a potência, né, Sim. Carol? E assim, eu fui fazer psicologia por causa de uma infância onde eu tive um pai muito presente, uma escuta muito ativa, de saber o que eu pensava, e aquilo era transformador para mim. O que eu cresci e pensei? Eu quero também ser esse instrumento na vida de outras pessoas. Porque eu sei o quanto a escuta, né, pode ser poderosa, pode trazer alívio, né, de dores para as pessoas. Mas isso veio de onde? Da minha infância, né? Mas também veio traumas, né, Carol? Vamos dizer assim, dores, né? Traumas, né? Vieram também dores, né, dessa trajetória com os pais. Então, assim, é nítido, gente, que a influência da infância na vida adulta, e quando você ressignifica isso, você se torna um adulto, o que se fala hoje, né? Um adulto saudável, mais pronto, mais feliz, né? E é interessante esse olhar que você está falando, porque às vezes, Carol, a gente, vendo um pouco de psicologia positiva, disciplina positiva, você trouxe uma questão muito legal. Porque as pessoas confundem que dar voz a essa criança é deixar ela fazer o que ela quer, né? E não é, né, Carol? Não é. Inclusive, o TOD, que é um transtorno opositor desafiador, uma sigla nova que surgiu agora, não tem nada orgânico, não tem nada biológico, é exclusivamente comportamental. Eu estava conversando com uma psiquiatra infantil esses dias e ela estava falando, a gente precisa enxergar a rotina, e muitas vezes uma criança que hoje é tida como um TOD, se não tiver um TDAH associado, na verdade é porque essa criança cresceu, vive uma família em que muitas vezes não tem a rotina, as coisas não são colocadas para ela
como ela tendo responsabilidades e autonomias. A criança é o rei da casa, ou a rainha da casa, e ela começa a adotar comportamentos desafiadores para os pais, porque a criança testa até onde ela pode ir. Isso é normal. A criança, imagina, todos nós estamos saindo daqui, iremos para um planeta não habitado, e a gente chega lá e os costumes são todos diferentes. Até a gente entender como as coisas funcionam, a gente vai errar, a gente vai se comportar, porque as crianças têm temperamentos. Esse negócio de que elas são uma página em branco também já caiu por terra. A criança já nasce com uma bagagenzinha dela. Então, vamos lá, a gente se mudou para esse outro planeta. Alguém vai precisar dizer o que é certo, o que não é certo, a hora de fazer, a hora de não fazer. Mas se essa pessoa que está chegando ao mundo, que no caso são os bebês, for ouvida nas suas necessidades, na sua essência, a gente vai conseguir chegar no meio termo. Porque todo mundo quer que a criança tenha respeito, saiba se comportar nos ambientes. Agora, o que é muito comum a gente ver entre alguns pais ainda? Como que eu vou dizer? Uma sobreposição da vontade do pai em relação à vontade da criança. A mãe muitas vezes bota no balé porque ela queria ter feito balé, não fez, então a criança tem que fazer balé. Ou a mãe quer que a criança se vista de um jeito, porque é o jeito que ela acha bonito, desrespeitando o estilo, às vezes a vontade daquela criança. Então, a disciplina positiva, o que ela propõe? Ela propõe que você dê à criança, assim como Montessori, desde cedo, responsabilidades que sejam compatíveis com a fase do desenvolvimento dela. Então, uma criança de 2, 3 anos, ela já pode escolher a roupa dela. Você vai abrir o guarda-roupa e falar, vai meu filho, a gente tá indo na festinha do fulaninho hoje, escolhe o que você quiser. A criança vai escolher um negócio, às vezes, que não vai condizer com a situação. Então, o que a gente faz? A gente pega 3 mudas, bota em cima da cama e fala, filho, escolhe a sua roupa de hoje. Porque você dá autonomia de uma certa, em um certo controle. Exato. Então, assim, você mostra para a criança que a opinião dela é importante. E isso é fundamental. A gente precisa, ao longo da vida inteira da criança, convidar ela a fazer escolhas. Porque lá na frente ela vai precisar escolher. Você quer ver um negócio que me deixa triste? É ver uma pessoa numa loja, ai, mas será que ficou bom? Ai, mas eu não sei. Ai, mas não, bota outro. Ai, mas esses dias eu fui trocar meus óculos. Léo me deu uns óculos, era preto, eu não queria preto. Aí eu cheguei e falei, moço, eu quero esse tigrado, pá, botei. Ah, ficou ótimo, pode trocar. A mulher olhou e falou, nossa, como você foi rápida. Mas eu sabia o que eu queria, escolhi, ficou bom, ótimo, passa a diferença no cartão, tchau. E essa facilidade de escolher não é todo mundo que tem, porque elas não foram habituadas a fazer escolhas a vida inteira. A família escolhia o programa que ia fazer no fim de semana, o filme que ia assistir, a comida que ia comer. Então, essas pequenas coisas é importante que a criança decida. Você falando disso, eu já até te contei essa história da roupa, lembrei aqui. A gente escutou muito, criança não tem que querer, criança não tem vontade e tal. Mas minha mãe me deixava escolher as minhas roupas. E nem sempre eram boas escolhas, assim, na visão de um adulto, né? E eu lembro que eu tinha uma roupa que não combinava nada com nada. Era uma blusa que não tinha nada a ver com a calça e eu me achava linda com aquilo. E tinha um óculos também, azulzinho de plástico, que também, aparentemente, para minha mãe era uma escolha erradíssima. Mas ela me permitia, ela deixava claro que estava feio, que ela não gostava, mas ela me permitia. E aí eu lembro que uma vez a gente viajou... Tá horrorosa, aí, mas vai! A gente viajou e aí eu pedi para levar essa roupa, ela deixou. Eu falei, vou usar no momento oportuno, né? Tem que ser um momento auge da viagem. E aí a gente foi para um zoológico, eu achei que era o momento de usar aquela roupa, com o óculos, que para mim era perfeito. E aí a gente foi tirar foto, minha mãe falou assim, minha filha, tira pelo menos os óculos, só para ficar mais bonitinho. Eu falei, não, eu lembro do meu pensamento, eu falei, cara, eu vou chegar, quando eu for adulta, eu vou olhar essa foto, eu vou me orgulhar tanto dessa escolha, porque isso me deixava tão confiante, eu me achava tão lindo com aquela roupa. E hoje eu olho e morro de rir, porque realmente não tinha nada com nada, era uma roupa horrorosa. Mas é fenômeno a sua mãe ter, embora ela também não é obrigada a gostar, né? A gente não tem que falar pra criança que tá linda se a gente não gostou. Também é um pouco ilusório, assim, essa coisa de que tudo que o nosso filho faz tem que estar sempre bonito. Ele tem que entender que tá. Meu filho, às vezes a Alice me pergunta umas coisas e fala, o que você acha? Quando ela começou a pintar, ela falava assim, mãe, tá bonito? Eu falava, o que você acha? Você tá gostando do seu desenho? Ela, mas eu quero saber a sua opinião. Eu falei, mas você tá gostando? Se você tá gostando, tá tudo bem. Aí eu falo muito com a Alice assim, Alice, você tem que se vestir do jeito que você quiser. Aí de vez em quando,
eu vou trabalhar. A Alice vai junto, que é de chinelo. Ela fala, Alice, você tem que se sentir bem, mas você tem que ter senso, minha filha. Eu vou para um ambiente de trabalho, você não vai. Você tem que sentir à vontade, vai ter que ter um senso. Mas essa adequação é fundamental a gente ensinar também. Então, assim, voltando para o nosso tema, a influência da infância na vida adulta. Eu diria que não é uma influência, é uma consequência. É a potencialização. A vida adulta é consequência da sua infância. De como você foi querida, desejada, bem cuidada, incentivada pelos seus pais. De como você experimentou a sua vida na escola, a sua vida com seus amigos. É produto. A gente carrega essas experiências. A gente não tem um corpo, a gente é um corpo que experimentou tudo isso. O frio na barriga, num dia de primeira aula com amigos que você não conhece, aquela apresentação de fim de ano do balé. Então, sabe, tudo isso gera, naquele filme Divertidamente mostra muito legal, uma memória. E a nossa vida adulta, ela é esse somatório. A infância, ela tem uma importância tão assim absurda por causa da neuroplasticidade, por causa da poda neural que acontece, por causa, enfim, de toda essa bagagem que a gente vive e que vai lá para o inconsciente, porque a gente vai experimentando, né, muito mais do que só nos é dito. O jeito que a gente olha para a nossa criança, a gente já imprime sobre ela a nossa expectativa. Sim. No livro que eu tenho, que eu assinei como coautora, o meu artigo fala sobre imagem corporal. Eu acho que essa é a principal herança que a gente deixa para a nossa criança. É a imagem corporal que a gente ajuda ela a criar sobre si mesma. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, fulano brilha. Não tem umas pessoas que passam por você e você fala, cara, a pessoa é admirável, ela é maravilhosa, ela fala bem. Ela não é assim à toa. A pessoa não tem o cérebro que tem, a autoestima que tem à toa. Então, desde pequenininho, pais que dedicam tempo, atenção, carinho. O Winnicott fala do holding. O jeito que você segura a criança passa para ela uma mensagem de querer estar verdadeiramente ali ou não. Tem gente que segura a criança, tipo assim, toma. Eu vi uma frase que cortou meu coração tanto, que era o seguinte, quando você, como pai, né, maltrata o seu filho, a criança não deixa de te amar, ela deixa de se amar, porque ela entende que ela merece aquilo. Não, e ela começa a entender amor de uma forma doentia, que foi a maneira como ela recebeu, que na verdade não recebeu, esse amor ao longo da vida. Então, assim, gente, filho é para quem quer ter. Porque, entendeu? Não é porque a sociedade fala que tem que casar e produzir. Eu acho que filho é para quem quer dedicar o tempo. Porque uma pós eu posso começar, não, esse assunto não tá legal, eu vou parar, tchau. O filho não tem como você falar, olha, querido, volta de onde você veio. Oi, vem pra cá, volta. Não dá. Então, assim, precisa estar disposto a receber o que vier, porque virá uma semente. E se for de girassol, meu amor, não adianta podar, não adianta adubar, não adianta botar no sol, na chuva, não vai virar jabuticaba, vai ser girassol para sempre. Você pode ajudar seu girassol mais lindo, mais vistoso, mais saudável possível, mas vai ser girassol. Então, ser mãe, ser pai é um trabalho de dedicação, é um trabalho de ser altruísta mesmo, é olhar para aquela criança, desejar, ensinar e estudar. Porque se a gente não estudar, a gente erra mais do que a gente precisaria. E para você fazer isso, né, você ter esse caminho, eu vejo que é necessário você quebrar muitos ciclos daquilo que foi feito com você. Porque a gente aprende de uma forma e acha que assim foi feito, né? Então eu vejo assim, minha mãe, ela, quando minha irmã estava grávida, ela fala assim, mas eu sempre fiz isso, vocês nunca morreram. Aí eu sempre brinco com ela, mas é tudo alerta, tudo problemático. Ela, é isso aqui que você quer. A gente não quer criar sobrevivente, né? Eu falei, mas aí eu sempre falar intenção a matar, eu não tô entendendo. Ela, esse menino é boba. Mas assim, gente, um ponto legal da gente estar se pensando também é sobre o papel desses pais, né? Porque certamente eles não fizeram isso para matar, para fazer mal. É falta de informação. É repertório, né? É repertório. Por que eu tô falando disso? Porque é importantíssimo para a cura dessa infância você liberar esses pais. Entender que naquele momento eles fizeram o melhor para você, né, Carol? E para você. E internalizar aquilo
que você pode, que você aprendeu e que te serve, você passa de geração para geração. E saber abandonar, quebrar ciclos, né? Daquilo que você vê que ali na tua casa não tá funcionando. E aí eu penso que a disciplina positiva, hoje a gente tem muito instrumento, né, Carol, para a gente estar melhorando. Eu acho que a visão que mudou bastante é que hoje a gente está tentando dar voz a essa criança, porque a gente já entendeu que isso na vida adulta vai dar complicação. E temos recursos, entende? De conhecimento que eu penso que os nossos pais não tiveram. A gente vem melhorando. Possivelmente, nossos filhos vão ser melhor do que a gente, entende? Tô precisando. O objetivo é esse, né? Carol? Exatamente. O objetivo é a gente criar a melhor versão da criança. Antigamente, se acreditava que o obediente era o melhor. E aí a gente criava realmente os filhos para obedecer as regras. Foram pessoas que passaram trocentos anos na mesma empresa. Agora, a gente chegou a um momento também de perceber que o obediente, ele tá ali na beiradinha da falta do senso crítico, da falta da coragem de ousar e de buscar o que ele verdadeiramente quer. Então, assim, é isso. A gente tá aprimorando. A minha mãe é filha de um caminhoneiro semi-analfabeto, uma dona de casa que também teve muito pouco estudo, criaram 5 filhos, sem luz, sem fralda descartável, entendeu? Não, talvez o tempo que a minha avó tinha entre descarregar um caminhão de areia e brincar de boneca com as minhas tias e a minha mãe era muito menor do que hoje. E eu, muito afortunada que sou, tenho para dedicar ao Miguel, para, entendeu? Sentar com ele, para conversar. Ele me pergunta, a gente vai para o Rio, minha irmã vai casar. Aí ele, mãe, o que é casar? Então, é o dia inteiro, enquanto eu estiver com ele, eu tinha que ser um dicionário para ir subsidiando o Miguel com um monte de palavras que ele ainda não sabe o significado. E se eu tenho tempo e eu dedico isso para ele, eu vou formando mais vocabulário, um tempo que eu tenho, que as gerações anteriores não tiveram. E isso que você falou sobre a gente honrar os nossos pais e a parentalidade deles é muito importante. Porque é cuspir para cima. Aquele que aponta o dedo para a maternidade do outro. Gente, eu me vejo igual a minha mãe em algumas situações. Por quê? Repertório. E aí eu falo, não, opa, peraí, eu não gostava quando ela fazia isso comigo. Não, rebobina e a gente procura acertar. Mas errar, a gente vai errar. Nasce uma mãe, nasce um erro, nasce um pai. E a gente fica culpado, né? Porque eu vejo assim, essa comparação também das redes sociais... tem muita informação, e glória a Deus por isso, né? Porque a gente estuda para casar, a gente estuda... Não, deveria estudar para casar, né? A gente estuda para faculdade, para a profissão que a gente quer ter, mas para as coisas mais relevantes da nossa vida, a gente deveria estudar sobre a criação dos nossos filhos, sobre o nosso casamento. São coisas que mudam, né? Realmente a vida volta, a nossa vida. Então, eu vejo assim, como a internet tem muita informação, tem muita comparação. Então você sempre se sente mal, assim, tipo assim, eu sempre acho que poderia estar fazendo mais. Então como que eu lido com isso, com essa frustração, com essa comparação? Psicóloga, Fernanda. Você diz para criar os filhos, assim? Porque assim, eu fui criada de uma forma, e aí eu tô cheia de trauma, e aí eu vejo uma super mãe, e aí eu, entendeu? Idealizo aquilo. Como que eu faço para lidar com isso, quebrar esse ciclo, sabe? Ser uma pessoa melhor de fato, ser uma pessoa melhor para os meus filhos e poder aplicar isso. Porque às vezes eu tô tão machucada que eu nem consigo aplicar isso, nem consigo, entende? Então, não sei se eu fui confusa na pergunta. Primeiro, buscar esse autoconhecimento, né? Sim. Buscar entender quem foi essa mãe, quem foi esse pai, o que eles fizeram de bom, o que eu copio, Gente, isso é muito sério. Porque tem coisa dos seus pais que é legado e você tem que passar para a geração, para a próxima geração. Então, estou dando exemplo, tá? Por exemplo, o meu pai tinha uma vida de oração. Esse repertório eu aprendi com ele. E possivelmente eu vou passar isso para a Ana e para a Manu, né? Então, assim, reconhecer o lugar desses pais. Por que eu estou pontuando isso, gente? Porque tem muita gente preso nisso, cara, entende? Que demanda o tempo todo o pai e essa mãe. Nunca vai se soltar para a vida adulta.
Então, é preciso se organizar, né? E aí, busque ajuda, conversa, tem livros. É preciso deixar esses pais irem para assumir essa vida adulta, sem ficar demandando o tempo todo. Gente, dores, todos nós temos. Mas isso que você falou, Natália, sobre como que eu faço para me sentir bem no meu quadrado, embora a rede social me mostre vários exemplos de mães, parentalidades perfeitas. Quando você foi perguntar pra Fernanda, eu já ia falar, terapia. Primeira Eu coisa. já lancei aqui pra terapeuta. O que eu faço com isso? Pois é, terapia é fundamental, todo mundo devia fazer. Terapia, tem muita gente que ainda tem um estigma, terapia é coisa de doido. Não, terapia é coisa de gente interessado em se identificar o repertório que tem ali e poder fazer escolhas. Porque quando você não se conhece, você vai no automático, você nem sabe que você está escolhendo um comportamento a outro. E aí você repete aquilo que foi. Outra coisa é você ter consciência de que rede social é um mundo bem paralelo, né? Então, assim, não dá para comparar. A minha maternidade é eu tenho uma rede de apoio, entendeu? Cada família é uma família. Poxa, eu realmente tô tendo muita dificuldade, eu não tô conseguindo cuidar da minha criança. Busca ajuda, busca uma cabana da vida, vai fazer uma atividade junto com a sua criança, cola com alguém que já é mãe há mais tempo, uma mãe que você admire, por exemplo, entendeu? E troca com pessoas que já têm mais experiência e vai filtrando, porque nem toda mãe vai também falar a mesma língua que você. É entender que você tem uma história única, né? Quando esse lance da comparação, né, com as redes, essa mãe, né, que ela tá super malhada, sorrindo, levando a criança no parque, né? Assim, geralmente, é entender que você tem a sua própria história e a sua história com seus pais tem tesouros nela, entende? Não tem só dor, não tem só trauma. Esses pais, eles acertaram em alguma coisa e trazer essa honra e internalizar isso te potencializa muito para a vida, muito mesmo. E buscar ajuda para ressignificar aquilo que não funcionou. Eu sou psicóloga, mas dentro da minha família, dentro ali do meu dia a dia, tive várias questões disfuncionais que vieram dessa casa. E aí você vai trabalhar, né? Trabalhar na terapia, buscar ajuda, ler um livro, compartilhar com as amigas, compartilhar a dor. Quantas vezes nós não compartilhamos dores de infância, não é? Em conversas de café. Eu acho que o equilíbrio, ele é fundamental. Desculpa te interromper, mas eu acho que existe sempre assim, uma curva. Você vai até que de repente a curva desce. Dando um exemplo. Eu tô aqui me aceitando do jeito que eu sou, vivendo a minha realidade, eu sou única. Mas tem um lado negro desse pensamento que é entendeu? Deixa andar, eu tô na minha realidade aqui e que se lasque. Porque existe o equilíbrio entre estou buscando fazer o meu melhor ou esse é o melhor que eu tenho para dar, entendeu? Vai assim, tchau. Então, tem que ter esse equilíbrio. A busca, o reconhecimento de que a gente está fazendo o melhor, mais uma busca. Sim. De novo. Eu errei hoje? Beleza. Por que eu errei hoje? Vamos pensar aqui de novo para não errar amanhã. Porque eu também vejo que existe um conformismo. Olha, eu tô aqui, eu sei que rede social não é vida real, e aí tem algumas pessoas, como por exemplo a Psimama, que fala muito sobre educação infantil e tudo mais, ela cita exemplos, situações em que ela erra também. Então tem muita gente que fala, isso aí tá tão inalcançável que eu nem vou tentar chegar nesse patamar. E eu não acho que seja por aí, porque todo mundo, em uma crescente, eu tinha uma visão sobre infância, aí eu entrei no Mundo em Cores, aí eu fui fazer psicomotricidade. Hoje eu tenho outro olhar totalmente diferente. E isso é uma construção. Então precisa ter esse interesse, porque é isso que você falou, a gente estuda para tudo. Quando você pega um carro, eu vou comprar um carro. Aí eu quero saber quantas marchas ele tem, se ele é automático, se ele é isso, se ele é aquilo. Quando chega uma criança, tem muita gente que não se preocupa para entender quantos bilhões de neurônios a criança tem quando ela nasce. Quando é que acontece a primeira poda neural? Quais são os saltos do desenvolvimento? Entende? Como eu nunca soube disso. Nem eu. Vou saber. Pois tem muita gente que... mais um filho aqui, vou ter que estudar isso, né? Tem muita gente que acha, tipo assim, pega a criança, bota ela dentro de um cercadinho, enquanto eu tô aqui fazendo as minhas outras coisas. Beleza, a criança tá ali no cercadinho, tem só um carrinho, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás.
o cérebro dela entende, opa, todos esses bilhões de neurônios que eu tenho aqui, não tô precisando. Porque para ir para frente e para trás, eu tô usando aqui 2,5 neurônios. Aí ele vai para frente e vai para trás. O que acontece? O restante vai morrendo. A poda neural é isso. Morrem os neurônios que a gente não usa. Em contrapartida, se você, pai, sabe sobre isso, entende que o seu filho precisa de estímulos saudáveis, principalmente nessa primeira infância, e você oferece atividades, parques, etc. e tal, deixa a criança brincar com seus potes na cozinha, fazer aquela bagunça nos tupperwares, ela vai descobrir que se ela bate na panela de inox faz um barulho, se ela bate no pote de plástico faz outro barulho. Os neurônios estão ali, se conectando loucamente. Você está criando um cérebro com uma plasticidade muito mais preparada para quando lá na frente essa criança for fazer um vestibular, ela tem uma estrutura cerebral muito mais completa e ela vai achar soluções muito mais facilmente do que aquela criancinha que ficou dentro do cercadinho. Aproveita e fala da cabana, que Eu eu ia acho falar uma isso ideia agora. sensacional. Eu acho que além do espaço de desenvolvimento da criança, é um espaço muito importante para os pais, que também estão descobrindo isso. Então, terem pessoas que pensam, que buscam a mesma coisa, eu acho muito legal. A cabana surgiu de uma necessidade minha, de um espaço para desenvolver o meu filho. Quando o Miguel nasceu, não existia pandemia ainda, mas eu não podia sair com ele. Porque, devido à síndrome e à malformação que ele tinha, a médica já falava, casa, você não pode sair com ele porque a imunidade dele é mais baixa, então eu não tinha lugares para levar. E aí eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento e eu vi que tem muita coisa pra gente fazer e eu queria que a cabana oferecesse esse repertório pros pais, que às vezes estão em casa e estão achando que o bebê, tipo assim, aquele bebezinho que ainda não fala, não interage tanto. Tem muito pai que acha que a criança está, aspas, passando o tempo ali. Enquanto o cérebro dela e tudo que ela vê, tudo que ela percebe, já está gerando repertório. E eu falei, cara, eu quero que a cabana seja um espaço para os pais irem, terem essa troca, que é fundamental, daquilo que a gente estava falando. Busque alguém para conversar, chora suas pitangas, da noite que você não dormiu, do peito que está doendo, tá fedendo a leite, entendeu? Sim. Na cabana a gente tem a dança materna, que já é o colo para essa mãe. A mãe chega com um bebê de 45 dias para dançar. Faz massagem no bebê, faz automassagem, relaxa. Você tá estimulando ali o tempo inteiro. Exato. A criança, ela vai vendo, ela vai sentindo textura de tule, textura de seda, e a mãe faz massagem, e essa mãe se conecta com outras. 45 dias. No embalo, a gente tem musicalização. Musicalização já cria, inclusive, repertório emocional para essa criança. Porque uma música ou um canto com uma voz mais grave que o professor faça, já gera na criança uma sensação, um sentimento que aos poucos ela vai entendendo. Tipo assim, ela tem medo, mas o responsável por ela tá ali. Ela vai conseguindo administrar e vai ganhando maturidade emocional com musicalização, com meses. Com 6 meses, a gente tem Baby Fit, que é a nossa psicomotricidade para os bebês. E os pais também entram na sala. E aí muitos pais ficam... meu filho não senta. Meu filho não engatinha. Meu filho não consegue. E aí a gente vai estimulando a criança e falando com o pai assim, pai, mãe, a gente quer que a criança atinja esses objetivos. Então, se você quiser me falar algo que a criança ainda está em desenvolvimento, fala para mim que ela está desenvolvendo, é um processo, tá? E aí a gente vai oferecendo para o pai esse subsídio para ele entender que o discurso dele é importantíssimo, para além do olhar para a criança, de tudo, o que a gente fala sobre a nossa criança, os rótulos, mas meu filho não engatinha, ele é preguiçoso, eu tenho um ranço. Quando a mãe fala que a criança é já preguiçosa, taxou a criança ali. já vai rotular, não, é muito gulosa. Então assim, nessas aulas é quando a gente vai falando, olha, afirma coisas legais sobre a sua criança, né? A criança nasce com autorregulação energética, não existe criança gulosa. A criança está comendo porque ela tem um gasto, ela precisa repor. Sim. E aí, a cabana surgiu para isso, para a gente estimular a criança. E a gente fala muito que lá, não me importa se a criança faz um sotogari, um golpe do judô maravilhoso, eu quero mais que a criança se sinta capaz de fazer. Se sinta realizada por fazer. Saia dali ciente da potência que ela é. Porque aí, ela vai lá na frente criar coisas novas e se sentir apta para isso. Então, eu tive muita resistência na cabana, por exemplo, em colocar o balé. Porque eu fui a gordinha
sem nenhum futuro, que fazia balé. Sério. Eu era aquela que a pessoa falava, essa menina vai carregar a flor lá no fundo do palco, porque ela não serve pra outra coisa, não sabe dançar, não é flexível, ainda é gordinha. Ai, gente, que imagem horrorosa que a gente passa para as crianças em alguns esportes, algumas experiências. Sim. E lá na cabana, não. O nosso foco é essa imagem corporal que a criança está formando dela. E não adianta a gente fazer um trabalho muito legal lá 2 vezes na semana e a criança chegar em casa e ser submetida a um ambiente que rotula, que limita. E aí é isso. A ideia da cabana veio para unir essas coisas. Preparar os pais, oferecer curso de temperamento, sobre como lidar, porque lidar com uma criança fleumática é uma coisa, lidar com uma criança colérica é outra, com uma sanguínea. Então, assim... Pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. E os pais, quanto mais preparados eles estão... Sabe aquela coisa? Não é sorte? Não é sorte. Você não dá sorte de ter um filho maravilhoso. Não. A semente foi bem plantada, a poda foi bem conduzida, mas ele cresceu dentro da missão dele. É isso. Quando você vê uma pessoa muito bem sucedida, tem o dedinho ali do pai, da mãe ou de quem ocupou esse lugar, né? Às vezes uma avó. E hoje a gente não tem desculpa, né? Que é isso que a gente está falando. A gente tem muita informação, né? Tem muito curso, tem muito livro, né? Tem muita gente boa produzindo, né? Conhecimento para a gente estar nessa crescente que você falou. Carol, vamos de dicas? Né? Vamos de dicas. Para finalizar, vamos de dicas. Isso. Dá uma dica aí pra gente quando, por exemplo, a criança está fazendo birra. Como que a disciplina positiva pode nos ajudar a pensar essa criança? O que seria essa situação? A birra é uma... Na verdade, eu conheço um monte de adulto birrento, tá? Nossa, na minha família eu tenho um monte. Você bate a porta, você tá fazendo birra. Aham. Você brigou com o marido, tá dois assim, fala birra. Birra, O adulto exatamente. também Dá faz exemplos birra. assim de intervenção. Qual que é a minha linha, tá? Hoje o Miguel não faz birra mais, tá com 4 anos, mas quando ele fazia birra, porque ele queria alguma coisa que eu não queria dar, uma balinha daquela cheia de açúcar, até 2 anos era 0 açúcar. Eu abaixo na altura dele, eu reconheço, eu acolho, porque a birra nada mais é do que um desejo frustrado, é a manifestação da criança de uma frustração muito grande, de uma coisa que ela quer e ela não pode ter, e ela não tem ainda essa consciência do, ok, não posso porque tem cárie, porque... Não, a criança é animalzinho. A verdade é que a gente nasce instinto, a gente nasce sensação, a gente nasce explosão. A criança tem um desejo não suprido, ela vai se manifestar dessa forma. Então, eu abaixo na altura dela, olho no olho e falo, eu entendo, eu sei que você quer muito, mas agora a mamãe não vai comprar isso pra você, porque... E aí eu converso com o Miguel como se ele tivesse 15 anos, tá? Porque isso aqui tem açúcar, não vai fazer bem pros seus dentes, e a gente tem outras coisas que a gente também pode comer, que são gostosas. Vamos lá comigo, escolher outra coisa? E abraço. E se a criança manifestar o choro, deixa chorar. Porque essa coisa do engolir o choro também é muito ruim. A gente aprender a não demonstrar as nossas sensações. Isso é péssimo. Então, se acolhe, diz para a criança que você entende, respeita e ignora. Se a pessoa do lado tá achando que você é uma mãe mole, se a do outro lado tá achando que você não tem pulso com seu filho, o que importa é o relacionamento que você tá criando com a sua criança. Porque virar pra ela e falar, cala a boca, eu não sei o que é, fica quieto, engole esse choro, não vou comprar. A ameaça pra mim é o que mais me dói. Se você não parar de chorar agora, nunca mais eu compro uma bala pra você, não te trago mais no mercado. Sabe? Que relação horrorosa é essa que está sendo adulta, criada? Né? Entendeu? Aí vira aquele adulto chantagista, vira aquele adulto que também não sabe lidar com as frustrações. O que a gente precisa ensinar? Repertório para a criança lidar com as frustrações, que haverá várias ao longo da vida, de uma forma calma. A criança vai fazer isso com 2 anos? Não, porque ela não tem desenvolvimento cerebral para isso ainda. É uma coisa constante, até que vai chegar uma hora que a criança vai virar a chavinha e vai deixar de fazer, porque ela vai entender no relacionamento com o pai e com a mãe que aquilo é o melhor para ela. O João, filhinho da Natália, tem 3 anos, né?
E ele tem muito isso de começa a ficar com sono, aí ele fala, tudo estressa, lógico, né? Ele fica assim, eu tô bravo. Eu tô muito bravo. E aí eu comecei a falar, meu amor, você não tá bravo, você tá com sono. Deita aqui, aí ele vai acalmando ele, e ele entende quando eu falo assim. Uma coisa aleatória, assim, que eu lembrei. Porque você traz a O realidade, o entendimento, entendimento aí. O que eu quero que você entenda nesse episódio? Mulheres. A maior missão da sua vida é a maternidade. E não importa o que você já fez, eu já errei muito, Natália. O que você vai fazer a partir de agora? Você pode buscar conhecimento, você pode mudar os ciclos, não só porque você sofreu algo, que você foi reprimida, que você foi tratada de uma forma desrespeitosa, você precisa fazer isso. É necessário criar ciclos, é necessário você entender que o seu filho também é um ser humano, merece respeito, está em desenvolvimento e você pode potencializar aquilo que há de melhor nele, buscando conhecimento, buscando como que ele é, assim como a Carol falou, a criança nasce com um monte de neurônio, eu falei, nossa, eu nem sabia disso. A gente está aqui para aprender e para se dispor a dar o nosso melhor. A nossa maior missão nessa terra é a maternidade. Nós estamos criando seres humanos e se depender de você, quem vai ser o seu filho? Isso está nas suas mãos, mulheres. Você pode mudar toda uma geração com a criação dos seus filhos, potencializando aquilo que há de melhor nele. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. Obrigada pelo convite. E aguardo convite. vocês até o próximo episódio.